queria ler com vocês lá no livro de Juízes, livro dos Juízes. Quem estiver com a sua Bíblia, abra no capítulo 6. Nós vamos falar a respeito de Gideão. Porém, os filhos de Israel fizeram o que era mal aos olhos do Senhor. E o Senhor os deu nas mãos dos midianitas por 7 anos. E prevalecendo a mão dos midianitas sobre Israel, fizeram os filhos de Israel para si, por causa dos midianitas, as covas que estão nos montes, as cavernas e as fortificações. Porque sucedia que, semeando Israel, os midianitas e os amalequitas, e também os do Oriente, contra eles subiam, e punham-se contra ele em campo, e destruíam os frutos da terra, até chegarem a Gaza. E não deixavam mantimento em Israel, nem ovelhas, nem bois, nem jumentos, porque subiam com os seus gados e tendas, vinham como gafanhotos em grande multidão, que não se podia contar, nem a eles, nem aos seus camelos, e entravam na terra para a destruir. Assim, Israel empobreceu muito pela presença dos midianitas. Então os filhos de Israel clamaram ao Senhor. E sucedeu que, clamando os filhos de Israel ao Senhor, por causa dos midianitas, enviou o Senhor um profeta aos filhos de Israel, que lhes disse: assim diz o Senhor Deus de Israel: do Egito eu vos fiz subir, e vos tirei da casa da servidão, e vos livrei das mãos dos egípcios e da mão de todo quantos vos oprimiam, e os expulsei de diante de vós, e a vós dei a sua terra, e vos disse: eu sou o Senhor vosso Deus, não temais aos deuses dos amorreus em cuja terra habitais, mas não destes ouvidos à minha voz. Meus irmãos, todas as nossas atitudes, comportamentos e decisões implicam em consequências. Deus, Ele é um Deus de amor, é um Deus de bondade, é um Deus de misericórdia, mas Ele é um Deus de justiça. E diz a Bíblia que ao culpado Ele não tem por inocente, principalmente nós que conhecemos a palavra de Deus. Então nós temos que ter consciência, em primeiro lugar, de que há consequências, nós temos resultados daquilo que nós nos comportamos, o que nós fazemos. Nós temos um compromisso com a palavra de Deus. Não adianta dizer, não, nós estamos no tempo da graça, naquela época era outro tempo, era o tempo da lei. Deus continua sendo Deus da mesma maneira. O que Deus considerava pecado lá no início do mundo, todas as condições que Deus estabeleceu, condenando o pecado, continua sendo pecado para Deus hoje. Não mudou nada. O que aconteceu? O povo de Israel está claro aqui. Que situação deste povo? A situação, o quadro daquela época era o quadro de um povo que estava subjugado ao poder do inimigo. Estava subjugado, estava dominado, porque fizeram o que era mal aos olhos do Senhor, não obedeceram, não foram fiéis, não se mantiveram na presença de Deus, se corromperam. Aí o povo começou a clamar: o que está acontecendo? Por que esse sofrimento? Por que essa dor? O que está ocorrendo? Aí Deus misericordiosamente manda um profeta, que chega lá e diz assim: olha, assim diz o Senhor, eu vos tirei da terra do Egito, com mão forte, com operações, com maravilhas, dei uma terra para vocês, estabeleci como é que vocês deveriam ser, avisei vocês que vocês não deveriam se misturar, nem se corromper, nem adorar aos deuses deste povo, mas vós fizestes isso? Não. Então, as consequências são em decorrência das desobediências constantes em ouvir a minha palavra. O que nós vemos aqui, que o povo de Israel se corrompeu
adorou a deuses estranhos, fez tudo o que não era para fazer, depois começou a clamar ao Senhor, Senhor, sabe, clamando como se ignorasse o que estivesse acontecendo. Deus manda um profeta e deixa claro o que está acontecendo, é isso, assim, assim, assim. Vocês se desviaram da minha palavra, vocês se corromperam. E como é que se corrompe? É uma coisa tão interessante, não é, irmãos? Nosso coração é tendencioso, a nossa carne é tendenciosa a se afastar das coisas de Deus. Nós temos uma habilidade, e o diabo muito mais, o diabo usa isso. Sabe? Coisas que desagradam a Deus. Coisas que desagradam a Deus. Pequenas coisas que desagradam a Deus. Sabe? Programa de televisão, determinados filmes, determinadas roupas. Pastor, pelo amor de Deus, Deus olha para a tua roupa. Queira você ou não, Deus olha, Deus analisa, Deus sabe, Deus conhece o teu sentimento, por que você veste determinada roupa, por que você faz determinadas coisas, e nem tudo agrada a Deus. E quando desagrada a Deus, nós estamos gradativamente, ainda que de forma pequenina, nos corrompendo, nos permitindo corromper pelas coisas do mundo. Gideão não sabia, não percebia onde estão as coisas que Deus fazia, que nós ouvimos falar, onde estão? Aonde está o Deus de milagres e manifestações sobrenaturais? Nós estamos buscando, estamos orando. Já está acontecendo? Estamos vendo alguma coisa? Está acontecendo alguma coisa? Porque quando nós começamos a alinhar com a vontade de Deus, tem que ter resultado. Desobediência, desalinhamento traz resultado negativo, mas alinhamento com as condições de Deus traz resultado positivo, manifestação do poder de Deus. Primeira coisa que Gideão viu ali, quando viu aquele varão, aquele anjo, era o Senhor falando essas coisas. Deus te escolheu para você trazer libertação ao povo de Israel. Sabe por que Deus escolhe? Porque Deus conhece corações. Agora é interessante a visão, os objetivos de Deus e a visão humana. Quando Gideão ouviu aquilo, varão valoroso, varão valoroso, eu estou aqui tremendo de medo, malhando trigo no lagar. Você vai fazer o povo ser liberto. Mas como eu sou menor da casa do meu pai, não tenho nada. Sabe, eu acredito que para convocar uma guerra, convocar o povo, tinha também, não era só assim, vamos todo mundo por emoção. Acho que tinha administração, tinha despesas, tinha coisas, tinha armas, tinha uma porção de coisas que precisava ser feita. E ele disse, eu não tenho nada. Eu não tenho nada. Como é que eu vou ter condição? Não, irmão, é você mesmo, Deus te escolheu. Você tem certeza que Deus te escolheu? Então trilha o teu caminho e cumpre o teu ministério. Vai em frente, enfrenta as lutas, os desafios, porque se Deus te chamou, Ele garante a vitória. Interessante que depois disso, Deus deu uma ordem para Gideão. O teu pai, juntamente com o povo dessa cidade aí, levantou um altar para Baal. Tem uma imagem de Baal levantada, e é por isso que vocês estão perecendo. Então, Gideão, tu vai lá e derruba o altar de Baal. Tem um jardim em frente que é dedicado a Baal, esse Deus estranho, esse Deus demoníaco. Vai lá, destrói o jardim também. Derruba o altar, derruba a imagem de Baal e destrói o altar de Baal e o jardim de Baal. Não é para qualquer um. Por isso que o anjo disse assim, varão valente, corajoso. Quando Gideão ouviu, ele pensou que Deus estava falando da batalha que ele ia enfrentar com espada, com guerra. Deus estava falando de outra coisa. Tem muita gente que tem um altar de Baal levantado dentro da sua família. Mas eu não posso mexer, pastor, porque papai, porque mamãe, porque meu esposo, porque minha esposa.
tem que derrubar o altar de Baal. Tem que enfrentar. Mas eu vou ofender papai, mamãe, meu esposo. Isso aqui é o quê? Deixa se ofender, meu irmão. Quando alguém vai lá em casa, chega a gente lá com um cigarrinho, eu digo, aqui não. E às vezes a irmã Dulce fica preocupada, vai ofender, eu quero que se rompa. Eu quero que se ofenda todo mundo, eu só não quero ofender a Deus. Eu prestigio a Deus. E Gideão recebeu uma ordem do Senhor, derruba o altar de Baal. E era a adoração do povo corrompido, adorando Baal. Gideão foi e obedeceu. Derrubou o altar de Baal, cortou o bosque que estava em frente, fez tudo o que Deus mandou. O que aconteceu? Houve uma reação do povo. Quando acordaram de manhã, quando foi no dia seguinte que viram a imagem de Baal destruída, o bosque destruído, quem foi? Foi Gideão, filho de Joás. Como? Foram falar com Joás, o pai de Gideão, disse assim, morte ao seu filho, porque ele derrubou o altar de Baal, acabou com o jardim que tinha em frente, com o bosque e tal. Aí, o pai dele, eu acho que até usado por Deus, disse assim, Baal não é Deus? Deixa Baal se defender por conta dele, manda ele se levantar e se defender. Baal está precisando que vocês vão socorrer ele? Ele não é Deus? Isso não vai fazer nada, não. E Deus ainda disse para Gideão, você vai pegar a lenha lá do jardim de Baal para fazer um sacrifício, uma oferenda, pega o boi do teu pai, aquele boi melhor que ele tem, para oferecer em sacrifício. E Gideão fez. E você sabe o que a Bíblia diz? Que o Espírito do Senhor se apossou de Gideão. Dessa mensagem, o mais importante de tudo, não era a batalha com 300 homens. Isso para Deus não é nada. Deus vencer, sabe aquela história? Um com Deus é maioria, um com Deus é maioria. Deus não estava preocupado com a batalha, com a quantidade, com espada, com guerra, com canhão, com bomba atômica. Deus não estava preocupado com isso. Deus estava preocupado com o altar de Baal, que estava levantado, para aquele povo adorando um Deus estranho. E você quer perceber uma coisa interessante? Um Deus tão grande e poderoso, poderia ter derrubado, ter mandado um raio e destruído a imagem de Baal. Mas isso foi o que Deus não fez. Isso foi o que Deus não fez. Esse quem fez foi Gideão, porque Deus mandou. Derruba o altar de Baal. A batalha você deixa comigo, que com 100, com 200, com 1000, com 500 ou com 10, com quantos forem, a batalha está garantida por mim, mas o altar de Baal tem que ser derrubado por você. O jardim tem que ser destruído, o bosque tem que ser destruído por você. E nessa manhã, eu quero dizer para você, o problema que você tem para ser resolvido, que você está aqui nessa manhã preocupado, a doença que tem que ser curada, isso é o menos importante para Deus. Deus não tem dificuldade nenhuma em curar câncer. Deus não tem dificuldade nenhuma para curar paralisia, abrir olhos de cego, tirar a pedra dos rins, abrir veia que está entupida. Deus não tem a menor dificuldade para esses milagres. Ele é o Deus dos milagres. Deus não tem dificuldade. Pastor, Deus não tem dificuldade para mandar o dinheiro que o senhor precisa para realizar as obras que Deus tem determinado. Deus não tem problema, não. Deus não tem problema com isso. Não existe milagre difícil, não existe dificuldade. Deus é Deus, Ele pode todas as coisas. Mas a imagem de Baal, que esteja na tua vida, essa sim, impede das bênçãos de Deus chegar até você.
Eis que as minhas mãos não estão encolhidas, para que eu não possa abençoar, nem os meus ouvidos agravados, para que eu não vos ouça. Mas as vossas iniquidades fazem divisão entre vós e o vosso Deus. Então, meu irmão e minha irmã, a palavra de Deus nessa manhã para você é essa. A luta, quando nós lemos esse texto de Gideão vencendo os midianitas com 300 homens, a batalha foi o mais fácil, porque Deus foi quem venceu a batalha. O mais difícil era derrubar o altar de Baal. E quando Deus mandou aquele anjo e falou com Gideão e disse assim, varão valoroso, é porque Deus sabia que ele tinha um coração obediente, um coração acessível, um sentimento para se dobrar na presença de Deus e fazer o que Deus queria.